todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé nesse momento. Vamos clamar o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas para nós, Senhor. Amém. Pode se sentar, igreja. Amém. Graças a Deus. Que bom que você veio. E aí, tá frio ou é psicológico? Será que é psicológico? Acho que não, né? Tá frio mesmo, tá muito frio. Mas graças a Deus que Deus tem cuidado de nós. Diz que essa semana vai dar uma esfriada a mais. É só o princípio das dores. Mas tá bom. Depois passa, e aí chega a primavera, e depois vem o verão. Faz parte da nossa região sul. Quero ler um texto com você, que
que eu gosto muito, Salmo 128, diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Estar debaixo da mão de Deus é a melhor coisa que tem. Estar debaixo da bênção de Deus. Deus cuida de nós. Nós não podemos imaginar, mas Ele cuida. Ele cuida. A história mostra isso. Hoje à tarde eu estava escutando uma música daquele cantor chamado Asaf Borba. A gente colocou um vídeo em casa e eu olhei atrás e eu estava vendo que aquela música fazia parte da comemoração de 35 anos do ministério dele. Eu fiquei pensando, puxa, se esse homem, que é um homem que pensa, um homem inteligente, tem 35 anos de ministério e fala que Deus é fiel, é porque Deus é fiel mesmo. Então Ele cuida de nós. Ele está com a sua mão sobre as nossas vidas. Nós vamos orar agora, mais uma vez, dizendo para Deus, Deus, esteja presente no nosso meio. Nós queremos te adorar, nós queremos celebrar, nós queremos renovar a nossa esperança. Nós somos um povo que vive de esperança. E hoje é um dia de nós renovarmos a esperança. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Nosso Deus, aqui, Pai, tem pessoas que vieram de vários lugares dessa cidade, com várias histórias, mas todos aqui, Pai, queremos te exaltar, te agradecer e, Pai, renovar a nossa esperança no Senhor, que é a nossa rocha, que é o nosso Deus que cuida de nós, que tem misericórdia de nós, que nos perdoa e nos dá uma nova direção para as nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai, e nós queremos dizer que o Senhor é o convidado principal desta noite, o convidado de honra, o Deus que nós queremos prestar culto. Essa é a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que ficasse em pé, primeiro, somente pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Queria que você ficasse de em pé. Tem bastante gente aí, ó. Alguns visitantes. Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar. Mas eu gostaria de pedir para que nós fizéssemos duas coisas. Primeiro, abraçássemos os visitantes e perguntássemos o nome. O que você faz? Como é que é a sua vida? Tivesse um momento mais próximo e também um momento de comunhão de toda a igreja. Então esse momento é momento de nos abraçarmos. Primeiro os visitantes, depois toda a igreja. Então você pode fazer isso agora, dando aquele abraço especial no visitante. Quem está do lado, quem está próximo, possa abençoar essa pessoa. Tudo bem? Prazer, João. Tudo bem? Tranquilo? Prazer. Tudo bem? Tranquilo? Amém. Que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se à vontade. Irmãos, nós temos alguns avisos para dar para a igreja que são muito importantes. Nós queremos dar 4 avisos para a igreja hoje. Eu vou dar 2 avisos, o pastor Léo vai trazer mais um aviso e a Emily também vai trazer mais um aviso, tá bom? No dia 27 de julho, sábado que vem,
as mulheres terão um grande encontro aqui na igreja. Sábado, dia 27, 19h30 minutos. Todo mês elas fazem um encontro especial, um encontro de adoração a Deus, de renovar as forças, o ânimo, de bater papo, de conversar com as amigas. Então, você que é mulher, procure a irmã Marília, procure a Lúcia, o pessoal das mulheres, e venha, traga uma amiga, traga uma colega, vai ser bênção, com certeza, na vida de muitas pessoas. Outro aviso é que no dia 11 de agosto, guarde essa data, nós teremos batismos à noite aqui na igreja. Pela manhã teremos profissão de fé e à noite os batismos. Então, se você conhece alguém que está vindo à igreja, a pessoa aceitou a Cristo, tem caminhado com Cristo e gostaria de se batizar, procure a liderança da igreja. Nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos orientar você. E você que está também fazendo profissão de fé ou estudando, na verdade, estudando a Bíblia com alguma pessoa, algum facilitador, fique atento para essa data, não falte nesse dia para que você seja batizado e tenha esse momento especial. Nós queremos que seja uma grande festa, como sempre é os batismos aqui na igreja, tá bom? Então agora eu queria pedir para o pastor Léo, ele vai dar um aviso sobre a fase, ele vai explicar sobre o quê, e também a Emily, depois já na sequência, Emily, você pode trazer o aviso sobre missões estaduais. Okay, obrigado. Só complementando a questão do aviso do batismo, as pessoas que vão se batizar no próximo batismo, no domingo que vem à noite, você precisa estar aqui para ter uma conversa, então, para ajustar alguns detalhes, algumas coisas. Domingo que vem à noite, você que vai se batizar no dia 11, você precisa estar aqui, ok? O meu aviso é rápido, eu ia passar um vídeo para os irmãos, mas a gente acabou, o vídeo sumiu do computador, acontece essas coisas às vezes, mas o pastor João já adiantou a respeito do trabalho na fase. Quem não conhece a fase é a antiga FEBEM, certo? Algum tempo atrás nós tivemos aqui na igreja uma missionária que está no Rio Grande do Sul fazendo esse trabalho na fase no nosso estado, e são 10 casas em Porto Alegre que ela tem atendido, e o sonho dela então é trazer para o interior. Ela já esteve conosco ano passado e nós, essa semana agora, batemos o martelo, ela esteve de novo com a gente. Hoje de manhã teve um grupo lá visitando aqueles meninos internos lá na fase, e a nossa ideia é levar a palavra para eles, através do amor, através de uma visita, através de um culto, através de um discipulado, surgindo a oportunidade. Então, se você tem interesse, principalmente os homens, mas mulheres também, porque a nossa ideia é conseguir o atendimento para os monitores da fase, certo? Então, as mulheres serão importantes também nesse ministério, mas se você, homem, tem interesse, gostaria de ajudar, procure a gente no final do culto, tá bom? Nessa semana nós já vamos começar uma atividade na quinta-feira à noite com eles. Então procure a gente, fale comigo, fale no final do culto. Cadê a Hanna? A Hanna está lá no fundo, deu tchauzinho lá. A Hanna vai ficar fazendo a ponte com a missionária Adriana, ela vai ficar responsável aqui na nossa cidade de coordenar esse ministério. Então pode falar comigo ou com a Hanna no final do culto para ter mais informações a respeito disso. Domingo que vem a gente passa o vídeo para você, tá bom? Obrigado. Emily?
Boa noite, igreja. Hoje nós estamos iniciando a nossa campanha de missões estaduais. Agora, no finalzinho de julho e mais uma metade de agosto, nós estaremos focando as nossas orações, né, as nossas ofertas para missões estaduais. Mas, além disso, como diz o tema da nossa campanha de missões estaduais esse ano, nós estaremos falando do amor de Jesus por aqueles que estão perto. Esse ano a campanha traz essa ênfase em nós evangelizarmos, né? Porque muitas vezes a gente espera que outras pessoas falem de Jesus para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas essa missão Deus deu a cada um de nós. Bom, então, como a gente viu no vídeo, né? Eu sei que aqui na igreja tem muitos gaúchos de berço que nasceram e conhecem o nosso estado. Mas Santa Maria tem um perfil de ter muitos gaúchos de coração. Então, hoje a gente vai ficar conhecendo um pouco mais de quem é o Rio Grande do Sul. Nós somos um estado com mais de 10 milhões de habitantes que estão distribuídos em mais de 496 municípios. E o nosso índice de desenvolvimento humano é muito bom, né? Em termos sociais e econômicos, né? O nosso estado está bem desenvolvido comparado aos outros estados do nosso país, né? Uma taxa de analfabetismo baixa, relativamente. Nós temos um baixo índice de mortalidade infantil também, assim como uma boa expectativa de vida. E nós somos a quarta economia, né? A maior economia do nosso Brasil. Isso nos faz uma grande potência. Um bom IDH, que é o resultado de todos esses índices. Na política também, né, o Rio Grande do Sul teve já mais 6 presidentes. Entretanto, tem um lado do Rio Grande do Sul que é um lado onde a gente não pode dizer, infelizmente, ainda a gente não pode dizer que, em referência ao crescimento do Evangelho, que o Rio Grande do Sul é um exemplo, está lá nos maiores índices, nas melhores colocações. Pode passar. De 91 a 2000, o crescimento aqui no Rio Grande do Sul do Evangelho foi inferior a 4%. E somando todos os batistas aqui do nosso estado, nós não chegamos a 1% da população. Pode passar. Como a gente viu no vídeo, nós temos 80 municípios que têm presença batista da convenção, né? Só que nós temos 496 municípios, então 80 é um número muito baixo. O próximo slide mostra esse mapa. Essa figura que a gente quer mudar, né? Nós temos aqui todos os municípios que estão em amarelo são os municípios sem a presença da nossa Convenção Batista, sem igreja batista. E os verdes são os que nós estamos presentes. Isso tem que ser motivo de tristeza para nós. Nessa projeção que foi feita dos evangélicos, crescimento dos evangélicos em 2000, o nosso estado, que em outros índices que a gente viu agora há pouco, ocupava 4º lugar da maior economia do Brasil, nesse índice de crescimento do evangelho, nós estamos em último lugar. O estado que teve a menor projeção de crescimento do evangelho. Pode passar, Pedro. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Nós somos gaúchos, nós estamos falando sobre o nosso povo. Esses índices, esses mapas que mostram como o crescimento do evangelho é tão pequeno no nosso estado, reflete também o quanto nós estamos sendo omissos em falar de Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. E para isso, nós precisamos plantar mais igrejas, né? Pela capacidade, pela população que a gente pode plantar no mínimo mais 100 igrejas, só contando as grandes cidades, né? Ali diz que a cada 30 mil pessoas, a nossa meta é colocar uma igreja batista. Em Porto Alegre, por exemplo, nós temos 12 igrejas batistas,
mas nós temos potencial para duplicar esse número, termos 24 igrejas batistas. Então, hoje é o primeiro domingo, né? Estamos lançando a campanha, e esse é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que nós queremos mudar. É o Rio Grande do Sul que a gente tem a oportunidade de ser instrumentos nas mãos de Deus para reverter aquele quadro, aquele mapinha todo amarelo quase, e torná-lo todo verde, cheio da esperança de Cristo. Obrigada. Pois é, irmãos, o Rio Grande do Sul é um desafio para todos nós. Deus quer nos usar onde nós estivermos. Eu sempre falo que a nossa igreja tem várias pessoas de influência, pessoas que influenciam outras. Deus usa o crescimento do Evangelho através de pessoas que influenciam outras. E esse é o nosso grande desafio, influenciar aonde nós estamos. Nós vamos ter um momento muito especial agora, que é o momento de apresentarmos uma criança. E eu sei que essa criança é muito amada de muitas pessoas já aqui na igreja. Eu quero chamar aqui à frente a Eduarda, quero chamar o Felipe, a Raiza, quero chamar o Edemar, a Íria, a Bruna, também o Dieter, a Rosalena, o Rainer, para que todos possam vir aqui à frente. Nós queremos consagrar a Eduarda nas mãos do Senhor. Esse momento é um momento de muita alegria para todos e para os familiares mais ainda. Então nós estamos felizes com a presença da Eduarda no nosso meio. É mais parecida com quem? Já acertaram ou não? Está na dúvida ainda? É um pouquinho de cada. Mas, irmãos, é um presente de Deus. Só quem é pai e quem é mãe, só quem é avô e quem é avó sabe o que é ter uma criança, né? O que é ter um presente de Deus nas mãos. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia que é muito conhecido, mas esse texto ele tem coisas muito interessantes que nós podemos aprender nesse momento de consagração. É o Salmo 127. São 5 versículos preciosos que falam sobre alguns assuntos relacionados à família. E nós também, nesse momento, podemos aprender com a família através do momento de consagração. Diz assim o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. E olha que interessante, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Esse texto fala algumas coisas interessantes. Primeiro, que Deus quer edificar o nosso lar. Ele quer ser a estrutura. Ele quer ser a base. Ele quer ser aquilo que é mais sólido na nossa vida. Deus quer proteger o nosso lar, a nossa família. Senão, tudo vai ser em vão. E é interessante que depois ele fala algumas coisas que, quando nós tememos a Deus, Ele supre os seus filhos enquanto dormem. Assim como o Felipe e a Raiza suprem a Eduarda enquanto ela dorme, Deus supre eles enquanto eles dormem também. E depois, que eu achei mais interessante no texto, diz que os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Então, por exemplo, para o Edemar e para a Íria, Deus deu uma aljava com 2 flechas, o Felipe e a Bruna. Para o Dieter e a Rosalena, Deus deu uma aljava com 2 flechas, a Raiza e o Rainer.
E para o Felipe e para a Raiza, Deus deu uma aljava. E lá já tem uma flecha, que é a Eduarda. Que coisa interessante. Por que os filhos são como flechas? Porque ao passar da vida, os filhos acabam sendo aqueles que defendem e cuidam dos pais, os filhos que temem o Senhor. Então a Eduarda é como se fosse uma flecha que Deus deu para vocês, uma flecha que vai cuidar de vocês no futuro, quando vocês precisarem. E é interessante que, quando Deus abençoa uma família, Ele abençoa muitas pessoas, Ele cuida de muitas pessoas, porque cada membro da família cuida da sua família e tem os seus amigos e abençoa os seus amigos também. Então esta flecha que Deus deu para eles, ela precisa ser consagrada a Deus. E nós queremos consagrar a Eduarda nas mãos de Deus. Eu penso que orações é como você encher uma despensa. Lá na frente, quando eles precisarem, as muitas orações que vão ser feitas pelos pais, pelos tios, pelos avós, vão ser recolhidas por Deus na despensa, e Deus vai abençoar ela lá na frente, então, tanto hoje como lá na frente. Então nós queremos hoje, como igreja, abençoar no nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos orar ao Senhor, consagrando a vida da Eduarda nas mãos de Deus. É muito bonitinho. Nós vamos orar, vamos consagrar a Eduarda ao Senhor. Nosso Deus, ó Pai, aqui está diante do Senhor, Pai, a Eduarda, Senhor. Ó Deus, nós queremos abençoar, em nome de Jesus, a sua vida, a vida da sua família, Senhor, os avós, os pais, os tios. E Deus, nós queremos exaltar o Teu nome, Pai, por este choro. Isso significa, Senhor, que ela está viva, que ela tem sido abençoada pelo Senhor, ó Pai. Deus, nós queremos pedir que, no caminhar da sua vida, o Senhor possa suprir as suas necessidades, Pai. Suprir as suas carências e fazer dela uma mulher de Deus, Pai. Que esta flecha aqui, Senhor, possa abençoar os seus pais quando for necessário. E também que ela abençoe, Senhor, os seus futuros amigos, colegas e pessoas que se aproximarem dela. Nós exaltamos o Teu nome, porque é o Senhor quem nos traz a vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ela não está acostumada com esse colo aqui. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus. Você pode se assentar. Nós queremos chamar a Aline aqui, e ela quer entregar um presente para a Eduarda e para os seus familiares. Raiza, Felipe, em nome do nosso ministério do Minicri, a gente quer entregar uma pequena lembrancinha e dizer que o chorinho vai passar, você vai conseguir dormir em breve. Deus vai dar muitas forças, porque eu sei que oração, vocês estão cercados, né, de vovôs e titios que vão abençoar muito a vida da Duda. E aqui a gente, como igreja, estamos também para abençoá-la. E conte com a gente no que precisar ali no Minicri. Tá bom? Irmãos, só para finalizar, eu gostaria que o GP do Felipe e o GP da Raiza ficassem em pé, que são os companheiros deles semanais, do dia a dia. Temos alguns aí. O Felipe e alguns estão no exterior, o pessoal está estudando, viajaram para fora, estão passando um tempo fora. E tem alguns também que estão de férias, mesmo aqui da faculdade, tá bom? Deus abençoe o grupo de vocês também. Eu sei que eles amam muito eles,
Que Deus abençoe vocês e também todos os familiares. Alguém gostaria de trazer uma palavrinha, alguma coisa? Tranquilo? Está tudo em paz? Então tá bom. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa fazer dela uma menina feliz, uma menina cheia de Deus, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Irmãos, nós vamos ter um momento de louvor. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Nós vamos adorar ao Senhor, ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Boa noite, igreja. A gente já teve um momento de comunhão, já abraçamos os nossos visitantes. E agora, nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o motivo da sua alegria? Qual é o motivo de você estar aqui hoje? Você já parou para pensar nisso? Por que numa noite tão fria você está aqui? Eu sei o motivo da minha alegria. Eu sei o motivo do meu louvor e eu sei por que eu estou aqui. Por causa de Deus. E eu espero, e eu tenho certeza, eu tenho certeza, que você visitante, que você, meus irmãos aqui nessa noite, estão aqui pelo mesmo motivo, para a gente louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nesse momento eu venho te pedir que se coloque de pé, para dizermos em voz bem alta, para todo esse mundo, que o único que pode reinar sobre a nossa vida é Jesus. Amém? Aproveite e dê um abraço no teu irmão. Esse é um momento de confraternização. Nunca é demais dar um abraço, né? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Jesus é a única razão do nosso louvor. Amém? E é a Ele que louvamos, vamos continuar louvando e engrandecendo. Porque Jesus é a única razão do nosso louvor. É só Ele. Ele é o grande Pai, é o nosso grande adorador. E somente a Ele devemos dar culto. Vamos lá agora, nessa próxima música que diz: És tu, única razão da minha adoração. Eu me lembro que quando eu comecei a cantar essa música, eu estava conversando com um grupo. É uma música que me alegra muito o coração. E é uma música, eu não sei para quantos aqui, que eu não consigo parar de dançar para Jesus. Quando eu estou cantando essa música, me dá vontade de bater palmas para Deus, me dá vontade de louvá-lo cada vez mais. E eu espero que contigo também seja dessa forma, porque Ele é a única razão do nosso louvor. Amém. Vamos nas palmas. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje a cruz em meu coração, com meu canto te louvarei. Louve a Deus nesse momento. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a cruz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos te louvar. Obrigada, Senhor, que com as nossas vozes podemos exaltar o teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, somente a Ti. É a Ti que rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada por tudo. Obrigada pelas Tuas maravilhas em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Por isso te louvamos, Senhor. Por isso te adoramos. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exalte o nome do nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Quero te convidar a sentar um pouquinho nesse momento. Você já parou para pensar quantas escolhas você já tomou na sua vida? Eu ontem conversando com meu marido, e a gente estava conversando sobre isso. Eu disse para ele que, quando eu era pequena, eu sonhava em ser aeromoça. Sempre dizia, né, para os meus pais que eu queria ser aeromoça, que eu achava linda aquelas moças, né? Hoje em dia, né, que todo mundo quer ser aeromoça e já consegue, mas na época que eu era menorzinha, era muito difícil. E, além disso, tinha que saber pelo menos uma língua além do português. Aí eu me lembro que meu pai, na época, trabalhava na Michelin, e a Michelin fez um convênio com a Aliança Francesa. E lá na Aliança Francesa a gente podia fazer o curso. Só que meu pai, por não ter assim uma patente muito alta lá dentro, né, o desconto era menorzinho. Então, ele dizia para mim: filha, não vai ter como pagar o curso de francês. Aí eu fiquei assim chateada. Eu falei: tá, pai, não tem problema, né? Só o papai que trabalhava, tinha que manter toda a família. Eu falei: tá, um dia, quando eu puder, né, pagar o curso de francês, eu vou ser aeromoça. Mas aí, essa minha escolha tomou um destino diferente. Deus mudou o meu destino. E eu digo para meu marido, eu falei: se eu tivesse sido aeromoça, eu acho que eu não ia ter te conhecido. Eu não ia ter 2 presentes, tesouros maravilhosos da Mariana e do Daniel, eu não ia tê-los, né? Mas Deus dirige os nossos passos. E Ele dirige quando a gente permite que Ele venha dirigir. Quando a gente permite que aquela escolha não seja nossa, mas a escolha dele. É interessante que, se eu tivesse me revoltado,
Não, eu quero fazer o curso de francês, eu vou fazer porque eu quero ser isso e ponto final. Eu não sei o que seria da minha vida hoje. De repente, né, nesse percurso, aí, nesse meio do caminho, aí, eu não sei. Né? Só Deus sabe. Mas, então, hoje eu estou aqui. Né? Estou louvando a Deus. Deus é o meu Senhor e meu Salvador. E eu agradeço a Ele todo dia. Agradeço por ter conhecido a Jesus, por Ele ter transformado a minha vida, por Ele ter me dado um marido maravilhoso. Viu, pastor? Estou elogiando. O pastor fica brincando que a gente fala assim, eu não acredito, eu não vou lá agora. Mas me deu filhos fantásticos. Agradeço a Deus todo dia pela vida que eu tenho. Agradeço a Deus pela igreja que Ele nos proporcionou aqui em Santa Maria. Agradeço por Santa Maria. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e amigos que estão aqui, que eu digo que são minha família. Mas, para isso, eu precisei fazer uma escolha. E lá em Salmo 119, 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Deus, irmãos, Ele está disposto a nos conceder escolhas. Ele tem uma escolha para cada um de nós. Mas a gente tem que abrir o coração para saber se aquela escolha é uma escolha minha ou uma escolha que vem dele. Deus está disposto a te acolher 1, 2, 3 vezes, caso a sua escolha não seja a escolha que Ele quer para a tua vida. Caso a sua escolha não seja uma escolha que venha ao encontro daquilo que a tua família precisa nesse momento. Às vezes, até nisso, a gente erra. A gente, quando veio para cá, eu parei para pensar assim, se realmente era isso que Deus queria para nós. E Ele nos abençoou tanto aqui em Santa Maria. Foi uma escolha de Deus, não nossa. Mas a gente decidiu seguir as ordenanças de Deus. Então, reflita sobre as suas escolhas. Reflita sobre tudo aquilo que você tem, todas as decisões que tu tem que tomar na sua vida. Se vai vir ao encontro ou se vai contra aquilo que Deus quer para você. Ele quer te acolher. E nesse momento eu venho te dizer, para você abrir o teu coração para Deus e permitir que a escolha dele seja a tua escolha. Amém. Se eu estou em pé, tu és a razão. Mas como agradecer o cuidado de tuas mãos? Se eu cair e te envergonhar, encontrarei em ti um coração perdoador, trazendo as lembranças das coisas que sofri. Mas conheço tua resposta para mim. Te acolherei. É isso que Deus diz. Outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar, te acolherei. Outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar, te acolherei. Porque eu desejo e busco, só encontro em ti tudo aquilo que eu tiver. Quero apresentar ao teu trono verdadeiro, de graça que é sem fim. Estou no único lugar que apaga essas culpas que estavam sobre mim.
porque temos a certeza do seu acolhimento diário. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigado pela tua vida em mim. Amém, Senhor. Nós queremos convidar as crianças para descer, já pode ir direto para o culto lá embaixo. Que Deus possa abençoar as crianças, as tias que vão ajudar lá no culto infantil. Se você tem amigos que têm filhos, traga eles na igreja, nós queremos abençoar as crianças também, tá bom? Os juniores também depois podem descer, o pessoal da aldeia, se estiver aí, pode descer também para o culto lá embaixo. Irmãos, nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas agora. Isso é um privilégio dos membros da igreja, mas você que está nos visitando, fique à vontade também, não se constranja. Então, diante de uma música instrumental, você que veio preparado, tanto na galeria como aqui embaixo, faça isso nesse momento, em ato de adoração a Deus, tá bom? Levante, entregue a sua oferta ao Senhor nesta hora. Irmãos, nós vamos orar, depois vamos ouvir a palavra de Deus também. Nosso Deus, obrigado, Pai, porque Tu tens abençoado as nossas vidas e por isso, Pai, Te entregamos as ofertas e dízimos, Pai, porque o Senhor já nos abençoou. Deus, eu peço que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a vida do pastor Léo, que esta palavra, Pai, possa ser como um pão, Senhor, que vem do forno de Deus para as nossas vidas nesta noite, para que possamos ser alimentados pelo Teu amor e Tua graça. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por esse culto, por esse tempo que nós estamos aproveitando aqui na presença de Deus. Graças a Deus pela sua igreja. Graças a Deus por esse lugar em que nós aqui podemos meditar na palavra do Senhor, em que aqui juntos podemos olhar para uma mesma direção e buscar do Senhor a resposta para as nossas vidas. Nós estamos nos últimos domingos agora trabalhando sobre o tema de família, estamos falando sobre isso, né? O pastor João há poucos domingos falou sobre a família avestruz, né? Às vezes nós somos meio esquisitos, né, pastor João? Eu falei a respeito de oração já, semana passada o pastor Roosevelt falou a respeito, contou ali a história da Arca de Noé, nos mostrando que para nós hoje, nessa Arca da vida, a solução é Jesus. E hoje eu estou de novo aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, focando na família, mas eu não tinha me dado por conta de que exatamente nesse domingo em que eu novamente estaria com vocês, eu estaria com a minha família desfalcada. Minha esposa está viajando, está com os juniores da igreja lá em Gramado. Imaginem o frio que está lá, né? Se aqui nós estamos com frio, lá ela disse para mim que está bem frio mesmo. Mas os pais, os juniores, fiquem tranquilos, tá? Ela disse que eles estão aproveitando muito, que está muito bom lá, então fiquem sossegados, fiquem tranquilos. Diz que a programação está sendo de Deus para eles mesmo lá. Mas então eu estou aqui, às vezes, me sentindo... sabe quando a gente se sente, parece meio manco, assim, falta alguma coisa, né? Eu sou daquelas pessoas que se sente, daqueles maridos que se sente perdido sem a esposa.
Então, eu estou meio perdido esse final de semana, né? Até terça-feira eu vou ter que aguentar essa. Estou me sentindo meio perdido. As crianças, às vezes, meio sozinhas na igreja, aí, porque eu estou aqui, eles estavam antes correndo por aí. Mas eu quero, então, falar sobre família, pensar em algumas coisas que nós trazemos, que nós colocamos para fora. Talvez algumas esquisitices, talvez algumas coisas que nós tenhamos na nossa vida que precisamos corrigir, que precisamos olhar, que precisamos melhor pensar sobre alguns assuntos. E hoje à noite eu queria falar para você a respeito de algumas manias, a respeito de alguns hábitos que nós temos, que trazemos, e alguns desses hábitos realmente prejudicam, atrapalham ou alguns até destroem a família. Então eu queria pensar sobre isso. E meditando nesse tema, pensando a respeito disso, né, na semana passada eu já havia avisado a igreja que esse seria o tema da mensagem, mas pensando sobre isso eu comecei a avaliar a minha família. E comecei a avaliar os meus hábitos. Eu descobri que algumas coisas eu carrego comigo e eu faço, eu tenho algumas práticas que são prejudiciais à minha família. Eu percebi que algumas coisas eu preciso corrigir. É claro que a gente sabe disso, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitos e temos que mudar algumas coisas. Mas, por exemplo, observando alguns hábitos, eu percebi nessa última semana, avaliando e preparando essa mensagem, que eu tenho o péssimo hábito de não prestar atenção quando a minha família fala. Já pensou nisso? Né? Eu sei que alguns homens aqui talvez passem pela mesma coisa. Mas eu comecei a observar, queridos, principalmente no carro, quando os meus filhos ficam assim, hein pai? Hein pai? Pai? Hein pai? E aí eu percebo que eles já fizeram alguma pergunta que eu não respondi. Eu estava ali dirigindo, devo ter ido para outra dimensão enquanto eu dirigia. Mas isso acontece frequentemente na frente da televisão também. Na frente da televisão já levei algumas broncas da Melissa, dizendo, amor, eu estou falando contigo. Ou, amor, olha para mim. Né? A gente, não sei porquê, nós homens, nós acreditamos, e nós acreditamos mesmo, que nós conseguimos prestar atenção naquilo que a esposa fala enquanto a gente olha para a televisão. Isso não dá certo. Isso não dá certo, você não consegue. Né? Diversas vezes a Melissa interrompeu uma frase no meio, porque eu estava olhando para a televisão, e aí eu, o quê? Né? Eu tenho esse mau hábito. Agora, se você parar para pensar nisso, o que isso pode ocasionar? É uma coisa tão simples, não é simples. De repente você, puxa, eu não parei para olhar para você enquanto você fala, querida. Toda mulher aqui sabe que o que vocês querem é que a gente olhe no olho de vocês quando vocês estão falando, né? É verdade. Tem umas cabeças assim, então eu acertei, né? É verdade. A minha mulher não é diferente de vocês, é assim mesmo. Mas uma coisa tão simples como essa, que prejuízo pode trazer? Eu, pensando sobre isso, lembrando entendendo esse meu mau hábito, eu comecei a prestar atenção e lembrar de algumas coisas, de algumas experiências. E eu lembrei que eu cometi um grande erro com o Mateus, meu filho mais velho, justamente por não prestar atenção no que ele estava falando. E às vezes criança fala demais, não é verdade? Você que tem filho na idade dos meus aí, sabe que às vezes eles falam muito e às vezes a gente desliga também. Mas teve uma vez que eu estava em casa, acho que eu estava lavando a louça, estava na cozinha, estava só eu e eles, e o Mateus veio e falou para mim assim, pai, eu vou fazer um robô, eu vou construir um robô. E aí eu disse, tá bom filho, vai lá. E aí, como é que você vai fazer? Eu vou pegar partes de brinquedos e coisas, e ele começou a juntar um monte de coisa. Tá bom filho, pode ir. E aí ele começou a montar o robô dele lá, juntando alguns brinquedos, e ele foi montando uma figura mais ou menos humana, né? No chão ali, braços, pernas, no chão da sala. E essa era uma época que eu estava ensinando o Mateus a respeito da oração. Acho que ele tinha uns 2 aninhos, um pouquinho mais, quase 3 já. Eu estava ensinando a respeito da oração, e a gente tem o costume de fazer o devocional com eles, então ele já sabia diversas histórias bíblicas. E aí, quando o robô dele estava quase pronto, ele falou assim, pai, quando meu robô estiver pronto, vamos orar para Jesus soprar, igual soprou em Adão, o fôlego da vida, né? Soprar a vida, ele não usou essa expressão, mas soprar a vida nesse robô para o nosso robô poder existir. Foi mais ou menos isso que ele falou. E eu não prestei atenção nesse detalhe. Eu disse, tá bom filho, depois a gente faz isso. E segui lavando a louça, né? E aí o robô ficou pronto, né? O robô ficou pronto. E aí eu lá, lavando a louça, e o Mateus vem, pai, terminei. Vamos lá orar comigo? Filho, orar para quê? Vamos orar para Jesus soprar no robô para ele ter vida. E aí eu falei, não, filho, na maior inocência, ainda fui mais inocente ainda, porque eu cortei o sonho dele assim,
muito rápido. Eu, em vez de sentar com ele com mais calma, falei, não, filho, Jesus não vai fazer isso. Esse menino desandou a chorar. Mas ele se decepcionou tanto, e ele chorou, porque eu tinha ensinado para ele que Deus soprou o fôlego da vida em Adão, e ele queria então agora o fôlego da vida no robô dele, né? Aquele monte de brinquedos misturados. E ali eu podia ter causado um grande prejuízo na fé desse guri. Ali eu podia ter causado um grande prejuízo, porque eu vi a decepção nos olhos dele. Eu vi o quanto ele chorou. Ele chorou de sentido mesmo, de uma esperança que ele tinha que foi roubada dele. Ele queria aquele robô vivo. E aí eu tive que sentar e explicar que, às vezes, aquilo que a gente espera não é bem assim, não é, às vezes, do jeito que a gente quer que vai acontecer. Mas, graças a Deus, porque eu consegui contornar aquela situação ali. Mas, imagina a decepção dele. O Mateus já tinha tido algumas experiências com a oração, algumas coisas respondidas, e, de repente, eu digo para ele que aquela oração não vai ser respondida. Então, por não prestar atenção, eu podia ter causado um grande prejuízo para a fé do Mateus. Mas essa questão de não ouvir, não prestar atenção, qual é o grande problema disso? O grande problema é que a nossa comunicação fica afetada. E eu creio que todos aqui vão concordar que, às vezes, marido e mulher não se comunicam direito. Às vezes, o filho ou os filhos com os pais não se comunicam direito. É ou não é verdade? É ou não é verdade que, às vezes, você pai, você que é pai de adolescente, pai de jovem, talvez você já tenha se pego em algum momento dizendo assim, eu daria tudo para entender o que se passa no coração desse menino ou dessa menina. Eu queria conseguir entender por que tem tais reações. Porque falta alguma comunicação. E às vezes é por distração que isso começa a acontecer, mas existem outras coisas que nos levam a isso. Às vezes você aí, marido e mulher, tem algum momento em que você daria tudo para entender o que a sua esposa está vivendo. E isso quando você presta atenção, né? Porque a maioria das vezes você não presta atenção. Mas às vezes a mulher gostaria de entender o que está acontecendo com o meu marido. Nós não conversamos, nós não nos entendemos. E sabe que às vezes pequenos hábitos contribuem para um problema na comunicação. Por exemplo, hoje a gente vive o tempo da internet, né? Tudo muito fácil. Você no celular acessa a internet, você pode ir longe, ali com um clique no celular ou no seu tablet, no computador, ou a própria televisão faz você viajar e esquecer das coisas. E às vezes nós passamos tempo demais diante da televisão ou dos eletrônicos. Faça um teste na sua casa. Reúna a sua família uma noite e desligue tudo. Desliga a televisão, tira a internet, o celular dos meninos e sentem todos na sala e tentem conversar. Você imagina que vai ser fácil essa conversa? Para algumas famílias, graças a Deus, sim. Mas eu tenho certeza que para alguns de vocês que estão sentados aqui, talvez vai demorar para surgir o assunto. Ou talvez alguém traga logo um assunto, mas quando esse assunto terminar, e talvez termine logo, talvez demore 15, 20 segundos, 30 talvez, para começar o próximo assunto, para alguém puxar outra coisa. Você começa a perceber, então, se você fizer esse teste, que há algum problema de comunicação, vocês não conseguem conversar. Porque, em geral, as pessoas hoje passam muito tempo conectadas na rede, mas não conectadas umas às outras. Então, às vezes, esse hábito de passar tempo demais com essas tecnologias pode nos atrapalhar. Adolescentes, jovens, às vezes, têm a tendência ou o hábito de passar tempo demais fora de casa. Eu não estou falando do tempo que você estuda, o que faz cursinho, mas o tempo que você tem livre. O tempo que você tem livre, você jovem, adolescente, você quer gastar esse tempo fora de casa. E sabe que muitas vezes o teu pai não te entende por causa disso, porque você não dá tempo em casa para conversar com os teus pais, para passar mais tempo com ele. Então, às vezes, o tempo que nós temos, ou se você é casado, aí é o marido, talvez você gaste tempo demais, o teu tempo livre fora da sua casa. Talvez você perdeu aquele prazer de estar em casa, você vai jogar futebol toda hora, ou vai fazer alguma coisa, sai, quem sabe vai visitar um cliente quando já não deveria mais. E o tempo vai passando e você vai perdendo a oportunidade e a comunicação vai se esfriando. A comunicação vai sendo atrapalhada por conta de maus hábitos, coisas que nós plantamos. Às vezes existem aqueles que passam tempo demais no trabalho, valorizam demais, vestem a camisa da empresa, mas não vestem a camisa da família. Toma cuidado com isso, a sua comunicação pode ser afetada. E qual o resultado disso? Qual é o resultado, por exemplo, de um mau hábito de comunicação? Você talvez tenha filhos que busquem mais conselhos fora de casa do que dentro de casa. Talvez os teus filhos queiram saber mais das coisas e da vida
procurando conselhos com os amigos. E talvez nunca tenham tido uma conversa séria com você. Eu já disse uma vez aqui que pai e mãe, se vocês não conversarem sobre sexo com os filhos de vocês, algum bonitão vai aparecer e vai conversar. Sabe? Tem que ser dentro de casa esse tipo de conversa. Então, cuidado, porque as coisas podem acontecer por um descuido nosso, por hábitos, pequenos hábitos que plantamos e vão prejudicando a nossa família. Talvez esse problema de comunicação na sua família vai gerar uma esposa insatisfeita e sem ter com quem falar, solitária. Pensa na tua esposa, não olhe no olho dela agora não, mas pensa nela aí, mesmo que ela esteja do teu lado. E se você perguntar para ela se ela se sente sozinha, qual vai ser a resposta que ela vai dar? Sabe, eu já ouvi isso da minha esposa: amor, eu estou me sentindo sozinha, eu estou aqui do teu lado, mas você não presta atenção, a gente não conversa. Sabe, é duro às vezes ouvir isso, mas acontece. Talvez um marido que não consiga se comunicar em casa vai se transformar em um homem que talvez diante de alguma tentação moral não tenha quem recorrer. Não vai talvez falar para os amigos porque tem vergonha, porque talvez não queira abrir o seu coração, mas o melhor lugar seria dentro de casa. Percebe como pequenos hábitos podem atrapalhar? Que outros hábitos podem atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua comunicação, atrapalhar o seu relacionamento, a sua família? Por exemplo, você é do tipo de família que é super protetora? Existem pessoas que têm esse hábito de uma super proteção. Por exemplo, você que é mãe ou pai de crianças pequenas, talvez o teu filho tenha aprontado alguma coisa na escola ou até mesmo dentro da igreja. Qual é a tua reação quando alguém te fala a respeito? A tua primeira reação é defender o teu filho? É dizer que ele não estava errado? Ou você antes vai investigar as coisas para saber? Qual é a tua reação quando alguém de repente aponta um erro cometido pelo teu esposo ou pela tua esposa? Você logo já sai à defesa ou procura saber dos fatos? Às vezes, por querer proteger demais os nossos filhos, nós os livramos das consequências. É ou não é verdade? Quem aqui é pai sabe disso, que às vezes nós somos pegos nessa situação, mas tem gente que tem isso crônico dentro de si. Não deixa ninguém apontar nenhum erro dos filhos, não deixa ninguém falar nada que gera um problema. Tem gente que defende a esposa ou o marido a unhas e dentes, ainda que esteja errado. Toma cuidado com isso, porque isso pode causar um grande problema. Toma cuidado com isso, porque isso é um mau hábito que vai, aos pouquinhos, minando, vai destruir a tua família. Então, você tem que tomar cuidado. A proteção é importante, mas muitas vezes você livra a pessoa de passar pelas consequências dos próprios atos. E aí, com isso, a pessoa perde uma grande oportunidade, talvez, de crescer, de amadurecer. Talvez o seu filho esteja perdendo a oportunidade de encarar a vida com os olhos corretos, porque você superprotege. Famílias que supervalorizam as coisas materiais. Mais um mau hábito que às vezes está no nosso meio. Nos alegramos quando conseguimos comprar alguma coisa. Festejamos com aquilo, mas às vezes não sentimos a emoção de uma boa conversa. Às vezes não sentimos a emoção de andar juntos. Às vezes não sentimos a emoção de quando o teu filho consegue superar um problema, um erro, um pecado. Às vezes nem sabemos quais são as dificuldades deles. Às vezes nós investimos todo o nosso tempo, todo o nosso esforço para conquistar coisas, para conseguir coisas, e às vezes, sabe, o esforço que eu poderia dar com os meus filhos ou com a minha esposa fica de lado. Eu ouvi a experiência de um pastor, e eu acho que isso ilustra bem essa questão da valorização das coisas, o que às vezes para nós é um problema. E eu já me peguei cometendo esse erro em casa. Esse pastor contou que ele, quando as filhas eram pequenas, ele comprou um carro. É um carro novinho, bonitinho, um carro zero. E naquela primeira semana que ele estava com aquele carro, ele estacionou o carro em determinado lugar, e era um prédio em construção ao lado, e estava se fazendo lá, colocando chapisco, que diz, né? Colocando a massa lá, e caiu sujou muito o carro com o cimento que foi caindo no carro. Quando ele voltou, aquele cimento já estava seco, ele foi para casa, era um sábado, dizia ele, falou assim: eu vou dormir primeiro, depois eu resolvo isso. Enquanto ele dormia, a filha teve uma brilhante ideia: vou ajudar o papai. E aí, quando ele acordou, sábado à tarde, a filha falou: papai, eu fiz uma grande coisa para o senhor, eu ajudei o senhor com o seu carro. É, filho, o que você fez? Eu tirei todo aquele cimento que estava lá. É, filha, como é que você fez isso? Pai, eu e a minha amiguinha aqui pegamos uma faca e fomos lá e raspamos tudo. Qual seria a tua reação? Talvez essa aí mesmo: ai, estragou a tinta do carro.
né? A minha reação acho que seria a mesma. E às vezes teve situações em que o Mateus, o Arthur vieram com tanta boa vontade por terem feito alguma coisa e eu briguei com eles. Mas sabe qual foi a reação dele? Ele disse assim: filha, que legal, obrigado pela tua ajuda, filha. Filha, vamos comer uma pizza hoje de noite então para comemorar que você ajudou o papai. E aí ele falou assim: olha, por que eu fiz isso? Porque a minha filha tem uma tendência muito grande, hoje já é casada, né? Ela tem uma tendência muito grande de ajudar as pessoas. E eu percebi isso nela desde pequenininha. E talvez se eu tivesse criticado ou brigado com ela, eu poderia bloquear essa necessidade, essa vontade, melhor dizendo, dela, de ajudar. Ela teve uma boa intenção. E às vezes nós passamos por cima da boa intenção e corrigimos os nossos filhos de forma dura. Essa semana eu tive uma experiência semelhante em casa. Eu estava chegando em casa, assim, num bate e volta, né? Eu cheguei e a Melissa já saindo. E no portão a Melissa me disse assim: vai lá e vê o que os teus filhos fizeram, né? Vai lá atrás da casa e dá uma olhadinha lá. Cheguei lá, tinha várias mãozinhas de tinta na parede. Ela deixou eles brincarem com tinta e eles saíram da mesa do quintal, onde estava armado lá, e resolveram decorar a parede da casa, né? A minha primeira reação seria brigar, mas aquele dia eu não briguei. Eu lembrei dessa história que eu ouvi. E eu falei para os meus filhos: olha, que legal, tá? Depois o papai vai limpar. E eu aproveitei para limpar rápido, enquanto a tinta não tinha secado, né? Mas eu já botei eles no banho e resolvi a questão. Eles depois nem se tocaram que eu tinha tirado a tinta lá. Mas tinha lá as mãozinhas marcadas lá, sabe? Às vezes a gente tem essa tendência de valorizar demais as coisas. Puxa vida, quebrou o meu copo, quebrou aquela taça que eu gostava, era do enxoval do casamento. Sabe, isso não vai levar junto. Deixa quebrar, se quebrar, quebrou. Acontece. Então, cuidado com isso. Mas, meu querido, eu queria dizer para você que, às vezes, você pode ter outros hábitos que prejudicam a tua família. Coisas que são realmente danosas. Por exemplo, talvez você tenha uma tendência a gritar, a falar palavras que não devia, a falar de uma forma que você não devia, que ofenda e machuque as pessoas, uma forma que você não gostaria de ouvir ninguém falar com você. Talvez você seja aquela pessoa que não contribui em nada dentro, nas tarefas de casa, naquelas tarefas do dia a dia, não sabe nem onde se guarda os talheres, sabe, isso vai prejudicando. Você deixa de valorizar a sua esposa, deixa de valorizar, os filhos deixam de valorizar os pais com relação a isso. Mas existem aqueles que têm a tendência de ter sempre a última palavra. Que mau hábito esse. Você quer sempre que as coisas sejam do seu jeito. E você não percebe que você está causando danos à sua família. Isso acontece muitas vezes conosco. Mas nós, queridos, podemos pensar em outras coisas. Eu queria que você pensasse na sua vida. Pensa na sua vida sobre os hábitos que você carrega. Mesmo você que é jovem, talvez esteja hoje morando longe dos pais, está aqui talvez vivendo em república. Quais são os maus hábitos que você traz com você e nesse convívio com os teus amigos ali, traz prejuízo? Porque é isso que você vai refletir quando você casar. Se você não consegue, jovem, você não consegue discutir, sentar e resolver um problema entre vocês 3 ou 4 que moram juntos, querido, vai ter dificuldade quando casar. Cuidado com isso, trabalhe isso hoje. Mas pense aí, pense no seu coração, pense nos seus maus hábitos, coisas que o Espírito Santo talvez esteja te dizendo agora. E talvez a pergunta que surja aí no seu coração seja: há uma resposta para isso? Há uma solução de Deus para a minha vida? Há uma solução de Deus para hábitos que eu talvez já tenha carregado comigo há tanto tempo? Talvez você fala grosso demais e diga: esse é meu jeito, eu nasci assim. Eu tenho esse exemplo, tive esse exemplo em casa e é desse jeito que eu sou. Existe uma resposta bíblica para isso? Eu queria ler um texto bíblico com você. Eu queria ler com você Mateus capítulo 22, versos 36 até o 40. Esses versículos estão em um contexto, que já eu vou explicar para vocês. Mas eu começo o versículo 36 aqui com uma pergunta. Alguém, um mestre da lei, fazendo uma pergunta para Jesus. Ele diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses 2 mandamentos depende tudo aquilo que vocês aprenderam nos livros do Pentateuco, lá os primeiros 5 livros da Bíblia, de tudo que eu falei e ensinei
falei para os profetas falarem, tudo isso vem desses dois ensinamentos, 2 mandamentos de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, a tua força, teu entendimento, e o próximo, como a você mesmo. Se você pegar esse mesmo texto e estudá-lo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai ver que é exatamente nesse contexto que Jesus fala a respeito da parábola do bom samaritano. Jesus ilustra esse ensinamento com a parábola do bom samaritano. E qual é a conexão disso com o que nós estamos vivendo e pensando hoje aqui? Jesus está dizendo que existe uma forma de viver e que toda a religião, tudo aquilo que se pensou e que se estudou a respeito de Deus, se resume nessa nova forma, nessa nova fórmula, nesse novo jeito de pensar, novo jeito de se relacionar. Primeiro, se relacionar com Deus. Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, Deus. E o próximo acima de mim mesmo. Eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Esse é o segredo que Jesus dá. Então, a palavra de Deus está nos ensinando que nós podemos sim trabalhar, talvez até em hábitos que você tenha carregado há muito tempo com você. Talvez você pode pensar que a tua família hoje está sendo destruída e que não tem volta. Mas existe um caminho, uma mudança de atitude. Uma mudança, antes de atitude, mudança de pensamento, mudança de conceito. É isso que Jesus está apresentando. Jesus resume tudo o que foi ensinado em uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Então, todas as vezes que você olhar para a sua esposa e você tiver vontade de gritar com ela por algum problema, lembre-se que o teu relacionamento com ela tem que refletir o teu amor por Deus. E se Deus está em primeiro lugar na sua vida, você vai honrar a Deus com as tuas palavras, a maneira que você fala com a sua esposa. Quando você estiver lá querendo se desligar, talvez nós maridos temos a tendência de chegar em casa e querer nos desligar de tudo, e um tempo em silêncio, ficar só na nossa, e às vezes as crianças estão precisando conversar, a esposa está precisando falar, precisa desabafar, e você, eu não quero ouvir agora, mas eu amo a Deus em primeiro lugar, e eu amo o meu próximo, a minha esposa, como eu amo a mim mesmo. Esse é o ensinamento de Jesus. E se eu pudesse transmitir isso para vocês em uma frase, eu diria para vocês que essa frase é: seja o terceiro. O mundo nos ensina justamente o contrário, que você tem que ser o primeiro. Busque a tua felicidade, busque aquilo que você quer, se realize, corra atrás dos seus sonhos. Mas Jesus nos ensina a amar a Deus em primeiro lugar. Então Deus é que está em primeiro lugar. E o próximo, no caso aqui, os meus familiares, a minha família deve estar em segundo lugar. Eu devo cuidar deles em segundo lugar. E eu sou o terceiro. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Pode voltar para o texto lá de Filipenses. O apóstolo Paulo transmite isso de uma forma muito interessante nesse versículo. Ele diz assim: não façam nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. A primeira parte do ensinamento de Jesus, Paulo lá em Coríntios vai dizer: olha, quer vocês estejam comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, amem a Deus em primeiro lugar. E aqui ele vai dizer: olha, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Imagina agora o que você pode fazer. Imagina agora o que acontecerá na sua vida, na sua família, se você aplicar isso no seu relacionamento. Porque o mundo ensina que você tem que buscar a tua felicidade. E qual seria o conselho do mundo? Olha, o teu marido não te valoriza? Procura outro. Tem outro que vai te valorizar. Não é esse o conselho do mundo? Mas se o teu marido não te valoriza, ame a Deus em primeiro lugar e ame a Ele mais do que você. Não busque só a sua felicidade. Joelho no chão. Eu sei que as situações às vezes são terminais, mas não há nada que Deus não possa resolver. Ame a Deus em primeiro lugar. E se você ama a Deus, você obedece. Você não sai de casa. Talvez para o marido o conselho do mundo seja: olha, a tua esposa não te satisfaz? Eu te apresento outra. Eu conheço uma que vai, olha, é a tua cara, é o teu jeito. Essa sim. Mas você ama a Deus em primeiro lugar. E o próximo, a tua esposa, como a você mesmo. Deus está em primeiro lugar, ela está em segundo, você é o terceiro. Então, meu querido, eu gostaria que você hoje fizesse essa escolha. Escolha ser o terceiro. É isso que Jesus espera de você. Talvez você é jovem, a tua escolha, o que o mundo quer ensinar para você, e a forma comum de viver é: os teus pais não te entendem, os teus pais não te apoiam,
Sai de casa, vai provar para eles que eles estão errados. Teus pais não apoiam o teu namoro, vai morar junto com ele. Depois os teus pais vão se arrepender e vão voltar. Esse é o conselho do mundo. Mas se você ama a Deus em primeiro lugar, e os seus pais, mais do que a você honra o seu pai e a sua mãe. E você fica com o conselho deles. Obedeça a palavra de Deus, esse é o melhor caminho. Então, queridos, existem diversos hábitos que nós plantamos durante anos e hoje nós colhemos coisas que prejudicam a nossa família. O que é que tem prejudicado a tua família? O que é que você tem feito que tem, causado dano no teu relacionamento familiar? Talvez você já tenha perdido, no teu conceito, perdido os teus filhos. Talvez você já perdeu para o mundo os teus filhos. Talvez você já não consiga mais chegar ao coração deles. Ame a Deus em primeiro lugar e ame Ele mais do que a você mesmo. Dobre o seu joelho e coloque a sua vida diante de Deus. Talvez hoje você esteja reconhecendo que algumas das suas atitudes geraram esse problema. E é hora então de recomeçar. Eu queria convidar você para reavaliar aí então a tua vida. Reavaliar hábitos que talvez você esteja trazendo com você. Reavaliar situações que talvez você tenha criado e causado. Eu queria que você orasse com a sua família. E talvez agora seja o momento de você pedir perdão. Talvez, maridos, seja o momento de você olhar para sua esposa e pedir perdão. Agora sim, olhar nos olhos dela e dizer: me perdoa porque eu não te ouço. Me perdoa por deixar você sozinha. Mesmo em casa, com filhos, com o marido, às vezes ela se sente só. Talvez, filhos, seja o momento de você abraçar os seus pais e dizer: pai, eu não sei de tudo. Me perdoa, pai. Está plantando o hábito de que você pensa que sabe de tudo e está causando um grande prejuízo que talvez você vai colher lá na frente. Talvez seja a hora de voltar. Talvez você, mulher, esteja precisando aí olhar para os teus filhos e dizer: me perdoa por cuidar mais da casa do que de vocês. Me perdoa por cuidar mais da minha provisão do que de vocês. Talvez seja o momento de dizer: olha, vamos recomeçar. Eu escolho ser o terceiro. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar e vocês em segundo. Eu vou ser o terceiro. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com essa ideia, com essa visão. E eu quero pedir então para as famílias ficarem juntas. Eu pedi para você ficar em pé, eu acho que isso facilita a nossa movimentação, se precisarem trocar. Eu gostaria que vocês, junto com seus familiares, talvez você aqui esteja sozinho. Olha, se você hoje está sem os seus familiares aqui, eu estou sem a minha esposa, não posso estar com ela agora, não posso olhar para ela e pedir perdão agora, nesse momento. Mas talvez seja para você um momento então de pensar neles. E de dizer: Deus, eu vou ter uma atitude diferente. Porque algumas coisas eu estou fazendo que prejudicam a minha família. Talvez você, jovem, mora aqui, longe dos teus pais, esteja sozinho. Mas talvez aqui você divida apartamento com outras pessoas e que talvez você tenha falhado com eles. Talvez seja a hora de dizer: perdão, me desculpa, me perdoa pelo meu jeito. Às vezes eu me tranco no quarto, não quero conversar com ninguém. Eu preciso aprender a me comunicar. Então as famílias que estão aqui, fiquem juntas, orem juntos. Tenham coragem de pedir perdão por maus hábitos plantados e hoje frutos podres colhidos. Tenha esse tempo de olhar e orar e conversar e pedir perdão. Você vai ficar ouvindo uma música e você vai com a sua família aí, com os seus, fazer isso. Faça isso nessa hora. Tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de dizer: eu agi errado. Às vezes eu não sei porquê, mas eu ajo errado. Às vezes eu falo demais. Às vezes eu choro demais. Às vezes eu acuso demais.
Às vezes eu me defendo demais. Tenha coragem de admitir isso. Tenha coragem de deixar Deus consertar a sua família. Jesus ensinou você a ser o terceiro. Busque a felicidade deles mais do que a sua. Senhor Jesus, ouve a oração do teu povo, ouve a oração dos teus filhos, ouve a oração de famílias que se reúnem agora e dizem: Pai, nós queremos recomeçar. Talvez alguns olhem uns nos olhos dos outros e dizem: me perdoa, deixa eu tentar de novo, deixa eu começar de novo. Pai, essas orações sinceras, que Tu esteja atendendo, que Tu esteja olhando, que Tu esteja cuidando, que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar esses corações, e que a começar dentro de casa possamos viver esse ensinamento de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina a colocar isso em prática nas pequenas atitudes, no falar, no pensar, no reagir às vezes a alguma situação. Às vezes é muito rápido e a gente reage, mas que Teu Espírito Santo tenha o domínio de nossas vidas para nos conduzir neste caminho. Deus, eu oro por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Continua orando, se você quer continuar orando, conversando com a sua família aí. Se você está pedindo perdão por alguma coisa, continua. E enquanto isso, os músicos vão voltar aqui. Eu gostaria que cantássemos essa música. Essa música de exaltação a Deus. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Isso significa, se você cantar isso agora, que com as tuas atitudes, você quer exaltar o nome de Deus. Você quer engrandecer o nome de Jesus, adorá-lo como Ele merece ser adorado. Que isso seja um reflexo da tua vida, não apenas de uma melodia cantada, mas um reflexo da tua vida. Boa noite, irmãos. Tenha uma semana abençoada.